Lucas 8, 22 diz assim: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: mestre, mestre, não importa que morramos. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Versículo 25. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntavam uns aos outros: quem é este, que até as águas e os ventos dá ordem e ele o obedecem? Queridos, isso é uma das passagens, isso é uma das viagens mais tremendas que a Bíblia menciona. A Bíblia diz que Jesus passou a tarde toda, o dia todo, ensinando, pregando, falando do propósito, ensinando para um povo e para os discípulos aquilo que ele precisava passar. Foi um dia desgastante, foi um dia exausto, mas também foi um dia produtivo. E naquela ocasião, Jesus termina de fazer a obra daquele dia, e ele olha para os discípulos e ele diz assim: olha, vamos passar para o outro lado. Vamos passar para o outro lado, porque eu preciso continuar essa obra do outro lado também. E os discípulos profissionais da área olha Jesus naquela situação. Jesus entra no barco e eles começam a atravessar o lago. Importante saber que o mar da Galileia, onde os discípulos atravessaram com Jesus, na verdade é um grande lago, é um lago bem extenso, e ele é sitiado em volta de muitas e grandes montanhas, de rochas. E aí eu estava procurando essa mensagem, eu estava pesquisando sobre este local, porque como aquele lago era um lago de água doce, já não era mais aquele mar que a gente costuma ver, que atravessa o oceano para o oceano. Não, era um lago, um grande lago. Então, eu vejo que os pescadores, que eram os discípulos, costumavam a passar naquele lugar, porque aquele lugar, ele era uma rota dos discípulos. Então eu pensei comigo, eu falei: Senhor, se era uma rota dos discípulos como pescador, porque eles eram profissionais, então estava tudo certo. Jesus chama eles, pede para passar para o outro lado, porque havia de continuar a missão, e Jesus disse: não, até aqui eu vou pegar essa carona, eu vou descansar para recarregar a bateria, e continuo fazendo a missão do outro lado. Para os discípulos profissionais da área, não tinha nada tão importante ou tão diferente com aquela viagem. Todavia, a Bíblia diz que no meio desta viagem sobreveio uma tal tempestade, de tal forma que aquilo ali saiu do controle dos pescadores, dos discípulos. Eu quero dizer para você nessa noite que, por mais que você ache que todas as situações estão sob o seu controle, deixa eu falar uma coisa para você: se Jesus não estiver no meio, está fadado ao fracasso. O que Jesus fez naquela noite me desperta a atenção sobre uma situação muito grande. Todo milagre, para se tornar um milagre, ele precisa de dois fatores. Primeiro, é que a palavra seja semeada. Jesus estava ali, pregando para os discípulos, falando para aquele povo, treinando o povo, de como entender a amar, de como entender a pregar, para aquelas pessoas e para a multidão, para que o reino se expandisse, para que o evangelho se expandisse. E os discípulos, eu procurando entender a posição daqueles discípulos, eu falei: meu Deus, que contradição. O Senhor está ensinando o povo, e os discípulos, que era para estar os primeiros, desejosos por aquele momento, são os primeiros a não reconhecer tal milagre e tal poderio de Jesus. No momento em que a tempestade chega, os discípulos se apavoram,
Os discípulos se apavoram, sai do controle. A situação já não estava mais, naquela condição de que eu já passei por aquela situação, ou eu já passei por certas situações, então pode deixar que eu vou resolver. É uma questão de tempo, as coisas vão se consertar, as coisas vão se endireitar. E aí nós descobrimos que nem tudo está no controle da gente. Existe alguém, existe um que pode conotar, que pode te dar uma direção maior do que você possa imaginar. Hoje, você está numa noite de vitória, e tem muita coisa travada na sua vida, que precisa de vitória. Tem muita coisa travada na sua vida, que você precisa de vitória, e muitas das vezes você não sabe por que está travado. Os discípulos estavam com Jesus, comiam com Jesus, mas não conheciam de fato Jesus. Eu olhando para aquela situação, dessa tempestade, eu falei, meu Deus, quem tirou os discípulos de onde eles estavam para colocar lá no outro lado do lago foi Jesus. Foi Jesus que tirou os discípulos de lá e levou para a tempestade. Mas não foi para passar por problemas. Jesus não tirou os discípulos e levou para a tempestade para eles passarem por dificuldades. Não. Foi para que eles contemplassem o milagre. Jesus começou a primeira parte do milagre ensinando, levando, lançando a semente que é a palavra. E toda palavra que é lançada, deixa eu falar uma coisa para você, ela vai germinar. Existe um lado prático e também existe um lado teórico. O teórico é a palavra que é lançada, mas o prático é a construção do seu milagre. Quando Deus falava isso no meu coração, eu falava, Deus, como nós somos vazios, como tem coisas que só ficam na parte teórica, como tem coisas que só ficam no nível teórico. E quando Deus quer despertar uma igreja para viver um tempo de Deus, Ele quer dizer, ei, você precisa desfrutar, porque existem milagres reservados para você. Existem milagres reservados para você. As tempestades da vida, elas existem. Elas são inevitáveis. São imprevisíveis. Ninguém programa passar por tempestades. Ninguém marca na agenda, tal dia eu vou passar por tempestades. Não, elas são imprevisíveis. Você está no barco com Deus. Você está no barco com Jesus. Então você precisa conhecer o controle. Você precisa conhecer quem está no controle. Você precisa conhecer quem está de fato liderando você, liderando a sua vida, liderando os seus sonhos, liderando os seus projetos. Deus tem milagre para você. Deus tem milagre para você. Mas as tempestades, elas também trazem lições. Elas trazem lições. As tempestades, elas nos levam a um nível de experiência profunda com Deus. Jesus não levou os discípulos para ter problema naquela noite. Jesus não levou os discípulos naquela ocasião para passarem por problemas. Não! Jesus levou os discípulos para aquela extremidade, aquela dificuldade, aquela necessidade, aquela tempestade, para mostrar para eles que havia um nível de experiência que eles precisavam passar até contemplar o milagre. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez as coisas dentro da sua casa não estejam conforme deveriam estar. Talvez as coisas na sua vida financeira, no seu ministério, não estão alinhadas como deveria estar. Deixa eu falar para você, essa tempestade tem um prazo de validade. Deus tem milagre para a sua vida. Deus tem milagre para você. Deus tem um tempo de renovo. Deus tem um tempo de realização. Essa tempestade tem um prazo de validade. Deus tem propósito para todas as tempestades. Deus tem propósito para toda situação. Jamais os discípulos poderiam entender por conta daquela tempestade que eles estavam passando, porque eram profissionais da área. Era uma rota, como eu falei no início da mensagem. Eu sou acostumado, não, pode deixar, pastor. Não, discipulador, está tudo certo. Essa situação é acostumada a acontecer dentro da minha casa.
Não, esse problema, e você vai alimentando o problema, em vez de alimentar a sua fé, em vez de você vencer os gigantes, você vai alimentando a derrota. Mas Deus tem vitória, e você precisa tomar postura. Você precisa tomar a sua postura. Existe uma essência de Deus dentro de você. Deus tem milagres para você. Deus tem milagres para você. Todo problema e toda tempestade, ela tem um propósito de Deus. Talvez você diga, mas Robinho, há tanto tempo eu passo por uma crise, uma situação, eu sempre estou bem, daqui a pouco eu não estou, e essa gangorra tem matado a minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você. O mesmo nível de ensino que Jesus estava passando para aquele povo, Jesus também estava passando para os discípulos. Mas existiu algo que o povo não contemplou, que só quem contemplou foi os discípulos. Foi um milagre. Só os discípulos contemplaram aquilo ali. Deixa eu falar uma coisa para você. Independentemente do seu problema, independentemente da sua crise, da sua tempestade, Deus vai realizar milagres que só você vai contemplar na sua vida. Você precisa tomar uma postura. Levanta a cabeça. Fica de pé, diga: Deus, eu vou para cima. Saia daquela visão, saia daquele nível, daquele lugar que limita a sua visão. Existe um grande homem de Deus dentro de você. Existe uma grande mulher de Deus dentro de você. Tem vitórias para você sim. 2 Coríntios capítulo 4, versos 17. Ele diz assim: que os nossos sofrimentos, momentâneos sofrimentos, eles têm um prazo de validade. E tudo aquilo gera um peso de uma glória eterna. E eu estudando essa passagem, eu esmiuçando um pouco, eu falei: Senhor, com muito temor no meu coração, eu quero parafrasear esse texto. Então, parafraseando esse texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, diz assim: pois os nossos sofrimentos, quais? As crises emocionais, financeiras, as nossas dificuldades, as nossas provações, as nossas lutas, as nossas tempestades da vida, são leves e momentâneas e produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos os problemas. Existem vitórias da parte de Deus que vão exceder o seu problema, que vão passar acima de todas as situações que você tem para a sua vida. Você precisa levantar a cabeça. Deus só vai operar um milagre quando você decidir se colocar de pé e dizer: Deus, hoje é a noite do meu milagre. Hoje é a noite do meu milagre. Aleluia. A única porta, querido, a única porta que você deve passar, escute isso, isso aqui é revelador. A única porta que você deve passar é a porta do cumprimento dos princípios. Quando você passa por essa porta, cumprindo os princípios de Deus, Deus escancara os céus para cumprir todas as promessas que tem reservada para mim e para você. Não existe porta mais poderosa do que o cumprimento dos princípios. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Pois aquele que é fiel, é justo, ele cumpre todas as coisas. Deus cumpre todas as coisas. Cumpre princípio e Deus cumpre as promessas dele. Você está numa noite de vitória. Eu quero nessa noite colocar diante de você essa oportunidade, essa porta, e você só tem que tomar uma decisão: cumprir o princípio e deixar Deus cumprir as promessas. Deus quer fazer muitas coisas para a sua vida. Deus quer realizar grandes sonhos que estão aí encalhados, presos, frustrados, relacionamentos que estão totalmente destruídos. Deus quer realizar um grande milagre, mas você precisa sair da sua posição. Você precisa sair do lugar que limita a sua visão. Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para você. Talvez você me pergunte: Robinho, mas como é que eu venço as tempestades? Projeta para mim. Como é que você vai viver essas tempestades? Como é que você vai vencer essas tempestades? Entendendo que toda dificuldade produz em mim, produz em você, produz em nós uma experiência. Não é um problema, é uma experiência
capaz de levar você, capaz de levar eu, capaz de levar a sua família ao milagre.